Agora temos o doutor Ivone Zeg tirando as nossas dúvidas no nosso plantão de família. Bom dia. Como vai você? Bem, você, Olga? Tudo ótimo, graças a Deus. E a semana foi boa? Graças a Deus. É? Com Menina? todos esses probleminhas, mas vamos tocando. Vamos tocando. A vida. E, aliás, pergunta é o que não falta, hein, menina? Porque, como as pessoas sabem que a doutora Ivone sempre está aqui tirando nossas dúvidas, as pessoas mandam seus e-mails. E, por favor, continue, pode mandar, que ela está aqui ao vivo. Claro. Para tirar as dúvidas. manhãgazeta@tvgazeta.com.br. Vamos começar respondendo? A Suzy. A Suzy diz o seguinte: eu tenho uma herança a receber, já saiu o formal de partilha. O que é formal de partilha? Quando você acaba o processo de inventário, aí o juiz já determina o formal de partilha, que é como ficou exatamente acertado que vai ficar para cada herdeiro. Muito então, bem. com esse formal de partilha, você pode, os bens que foram divididos, você vai ao cartório, registra em seu nome, vai ao DSV, registra o automóvel em nome de quem ficou e assim por diante. Então tá, saiu o formal de partilha e a ex-companheira quer comprar a minha parte, mas não sabe quando. Posso entrar com qual ação para receber a minha parte ou colocar um bem à venda? Suzy, não está muito bem explicado. A ex-companheira Do pai, deve ser? seu pai pretende comprar a parte que ficou destinada a você. Muito provavelmente, me parece que esse inventário acabou ficando, os bens acabaram ficando em condomínio. Mas, veja, você necessariamente não precisa entrar com uma ação contra ela, se o caso for esse. Se há uma intenção dela, ou sua, vamos supor, eu vou fazer até deixar o assunto bem abrangente para as pessoas que nos ouvem. Caso alguém queira adquirir a parte do bem que ficou com a outra pessoa, não há problema nenhum. Faça uma oferta, diz, olha, eu gostaria de ficar com esse apartamento, porque eu já estou morando lá, mesmo que ele tenha sido destinado metade a você e metade para mim, eu faço uma oferta para você. Caso não seja possível, você realmente vai ter que tentar um outro tipo de acordo ou, de qualquer forma, eu acho que o diálogo é a melhor forma. Senão, você vai realmente ter que entrar com uma ação para dissolução do condomínio que você tem com a sua madrasta, enfim. É que as questões, quando vão para a justiça, briga de justiça que a gente fala, né? Exato. Elas são muito desgastantes e demoradas. Às vezes, uma boa conversa, né? Sempre diálogo é o ideal. Claro que, às vezes, será impossível. Muitas vezes o diálogo não chega a um bom denominador comum. Mas veja, use um mediador ou use um advogado que você tenha confiança, que com certeza ele vai conseguir ter uma boa mediação entre as partes. Muito bem. Boa sorte aí para a Suzy, então, né? O Ricardo diz o seguinte: ao nascer, a minha mãe não quis que meu suposto pai me assumisse e registrasse. Ele faleceu há 3 anos e a família não me incluiu na partilha de bens. Eu posso reivindicar a minha parte, diz ele, mesmo não tendo sido registrado? Posso exigir o DNA? Como fazer isso, doutora? Qual o nome dele? Ricardo. O Ricardo. Ricardo, olha, se você não tem a paternidade reconhecida, é um direito seu, sim, buscar essa verdade. É um direito de todos saber. E a sua filiação é um direito constitucional. Então, você deve, sim, ir ao judiciário, pedir um reconhecimento de paternidade. Claro, você vai me perguntar, mas como eu faço? Meu pai faleceu. Pode-se fazer isso através de algum familiar, o DNA da sua mãe, juntamente com algum familiar, um filho, ou pai ou mãe do seu falecido pai, e através desta forma você conseguirá obter o exame, o reconhecimento, possivelmente, uma vez que, pelo visto, ele é seu pai, e você, desta forma, você ingressa como herdeiro na sucessão do seu falecido pai. Essa é a forma que você tem. Ou melhor dizendo, se você realmente é reconhecido, você pretende esse reconhecimento, você pode ingressar, inclusive, neste processo como alguém que vai ter futuramente uma parte desses bens.
O que o juiz vai fazer? O juiz do processo, onde está o inventário do seu pai. Ele vai já retirar uma parte desses bens para deixar já destinado a você, se realmente você tiver o reconhecimento. Tá ok? Muito bem. Aqui nós temos a Cíntia. Ela disse que foi casada durante 20 anos com um homem e ela fala assim, ele me traiu com a babá aqui de casa. Há 11 anos eu estou separada, nos separamos judicialmente. Hoje ele é casado com essa pessoa, tem um filho de 12 anos. E aqui está faltando o E ou o A, do ela ou ele, eu não sei aqui, ó, olha que pena, aqui no digital faltou. Eu creio que é ele, né? Está se, desculpa, aposentando por tempo de serviço, deve ser ele. Eu gostaria de saber, na falta dele, eu teria direito à pensão ou não? Só a esposa atual. Ela diz, nós temos juntos 5 filhos, todos são maiores. Puxa. Então ele está para se aposentar. O ex-marido, ela já separou judicialmente dele. Tá. E ele está atualmente casado com outra pessoa. Isso. Nestes casos, quando há a separação judicial, quando há um divórcio, normalmente quem tem direito à pensão, a não ser que ainda não tenha sido feita a divisão dos bens, não me parece que é seu caso, me parece que até nessa separação pode ser que você já tenha feito, Cíntia, a divisão dos bens entre você e seu ex-marido. Caso contrário, se você não tiver direito aos bens, caso não tenha sido feita essa divisão, a aposentadoria, muito provavelmente, você não terá direito, e sim a esposa dele. Existem vezes, vamos só lembrar, existem casos, pode ser algum de vocês que nos ouve, que há um casamento, houve até uma separação, de fato, não houve divisão de bens e houve um casamento ou uma nova relação. O judiciário hoje tem observado como se processa isso e muitas vezes eles dividem essa aposentadoria. Mas no seu caso, me parece, com a separação formalizada, me parece que você não teria direito a essa aposentadoria. Sempre quando há formalização judicial dessa separação, acabou ali a relação. A rigor, acaba aí. Eu volto a repetir, a não ser que os bens ainda não tenham sido divididos. Muitas vezes os casais se separam, atualmente se divorciam, que hoje você já tem o divórcio direto, e o que acontece? Não necessariamente os bens são divididos. Neste momento, portanto, você terá direito, até no falecimento, você terá direito a uma ameação à metade desses bens, obviamente de acordo com o regime de bens que você adotou quando casou. Falando em separação, há um período, um tempo para se pedir a separação litigiosa? Hoje, não mais. Desde o final do ano, uma nova emenda constitucional, que é a emenda número 66, ela veio a acabar. Muitos juristas entendem, muitos juízes também entendem que a separação, na realidade, a separação como ela era vista antigamente, a obrigatoriedade da separação antes do divórcio já terminou, ela não existe mais. Então, hoje você pede já o divórcio direto, mesmo que você esteja numa união estável, mesmo que você esteja no casamento, não importa quanto tempo, você pode pedir diretamente. Sabe por quê, Olga? Muita gente realmente deve estar se confundindo, porque até esta emenda constitucional, você precisava ter 1 ano de separação judicial para você poder pedir o divórcio ou 2 anos comprovados de separação de fato para você pedir o divórcio. Hoje você já não tem mais esse lapso. Ok, não temos a pessoa, não se identifica aqui, mas não tem problema. Ela diz o seguinte, eu tive um relacionamento com um homem solteiro por 17 anos. Ele é solteiro, filho único e sem herdeiros. Eu posso pedir direito de herança? Algum tipo de indenização? Eu também sou solteira até hoje, diz ela. Então, vamos lá. Se esse companheiro dela, solteiro, não tem filhos, se ele não tiver pais vivos, você, se tiver reconhecida a sua relação, pelo visto você não é casada, então você vai precisar pedir no judiciário o reconhecimento da sua união estável com provas para nesse momento, após o reconhecimento, o juiz dá a dissolução pelo falecimento e ele vai verificar. Há herdeiros?
Quais são os herdeiros necessários? Filhos, ele tem filhos? Não. Netos, supostamente, se tivesse tido algum filho? Não. Pais estão vivos? Não estão vivos, portanto, você seria a única herdeira. Ok. A Nádia diz o seguinte: doutora Ivone, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Minha dúvida é a seguinte: minha mãe faleceu há 10 anos e meu irmão, que está divorciado, passou a parte dele para a ex-esposa. Minha mãe faleceu há 10 anos. 10 anos, ok. Meu irmão, divorciado, passou a parte dele para a ex-esposa. Ok. Quem mora na casa é uma das minhas irmãs com seus 2 filhos. Minha ex-cunhada solicitou o inventário. Isso está correto? Ela quer a sua parte. Solicitou o inventário do irmão dela divorciado, Mas da Nádia. Ele faleceu? Não, não. A Nádia tem um irmão. Tá, mas a Isso. falecida é a mãe... Isso, a mãe da Nádia. Muito bem. Então a Nádia tem um irmão separado, divorciado. E que já passou bem Já para ex-esposa. Isso, ele Então, já deu a parte dele. claro, então Agora não ela tem- está reivindicando. Está reivindicando, na realidade, se essa ex-esposa está reivindicando alguma coisa, vamos por partes. Primeiro, ela não é herdeira da mãe do ex-esposo dela, a mãe falecida. Não, quem é herdeiro é o ex-esposo. Muito bem, quando faleceu a mãe dele, os bens dela foram divididos entre os herdeiros dela. Muito bem, quem são? O ex-esposo, a irmã dele, etc. Os herdeiros, enfim, os herdeiros necessários. Com essa divisão, os bens foram, supostamente, alguns bens foram para esse rapaz. E o que aconteceu? Houve uma separação ou não. Ele quis... Ele está divorciado dela. Muito bem, mas ele fez uma doação ou Isso. no divórcio, na separação, Uhum. ele já fez a divisão de bens que ele entendeu que era necessária. Vamos lembrar uma coisa, os bens que ele recebeu como herança da mãe falecida, a rigor, dependendo, por isso que eu sempre lembro a vocês, vejam o seu regime de casamento. Dependendo do regime de casamento, provavelmente, se o regime do casamento dele, deste divórcio, era comunhão total de bens, aí sim ela teria direito aos bens que ele recebeu como doação, ela tem direito a metade desses bens por causa do regime de bens. Comunhão total de bens. Caso não seja este regime, ela muito provavelmente não terá direito como herdeira, volto a repetir, dependendo do caso, dependendo do tipo de regime de casamento, mas muito provavelmente ela tem direito à meação. Aquilo que foi feito no regime, por exemplo, de comunhão parcial de bens, ela tem direito à metade do que os dois compraram juntos. Compraram juntos. O que ele recebeu por herança, se não for o regime de casamento, como eu estou comentando com vocês, comunhão total de bens, numa separação, ela não tem direito a nada. Então, portanto, ela não pode reivindicar nada da sogra falecida. A Jucimara diz que o seguinte: uma tia por consideração não tem filhos, nem pais. O marido faleceu. Apenas o marido tem irmãos, mas não se davam bem. Ela pode fazer um testamento, diz ela aqui para mim, do imóvel que é dela, mesmo antes de fazer o inventário do marido para ela? Vamos ver como é que é. Deixa eu ver. Acho que Essa mulher não tem filhos, não tem pais, o marido faleceu, mas o marido que morreu tem irmãos. Mas daí não tem nada a ver, né? não tem nada a ver porque há um pouco de confusão. Ela quer saber se ela pode entrar nesse testamento mesmo não tendo consanguinidade aqui, mesmo não sendo tia de sangue, tia de consideração, como ela fala. Tá. Então, vamos lembrar uma coisa. Quando houve o falecimento desse senhor, que é o seu tio. Isso, tá? o tio. Muito bem. Como ele faleceu e ele tinha ela, esposa, ela será, na realidade, dependendo do regime de bens, ela pode ser herdeira e muito provavelmente meira e herdeira. Meira por quê? Os bens que eles amealharam juntos e herdeira se ele não tem descendentes nem ascendentes. O cônjuge vai acabar ficando com todo o valor da herança. E essa mulher, então, que ela considera como tia, pode deixar em testamento para ela? Agora, claro, quando ela recebe esses bens,
ela pode, portanto, já que é dela, ela dispõe da forma como ela quiser. Portanto, ela pode dispor em testamento para quem ela quiser. Se ela não fizer nada, será dos herdeiros necessários ou na ordem de vocação hereditária. Ok. Uma amiga aqui diz, não me identifique, me chame de amiga. Então, bom dia, amiga. Ela diz, eu fui amante de um homem durante 23 anos. Será que eu tenho algum direito das coisas que ele conseguiu durante esses anos que esteve comigo? Tenho 2 filhos, um de 15 e outro de 7. Amiga, se você foi, como você diz, amante de um homem casado, muito provavelmente você não terá direito a nada, porque você estava num concubinato chamado impuro. Por quê? Porque o concubinato impuro é a mulher amante de um homem casado ou o homem amante de uma mulher casada. Nesses casos, vocês não têm direito porque a lei não reconhece esse tipo de união. A lei reconhece pessoas impedidas, mesmo que estivessem num determinado momento impedidas de casar, porque eram casadas, no caso eram casadas, se separaram de fato. Quando há separação de fato, aí sim, aí você tem o direito, tá? Mas nesse caso não. Vamos só lembrar uma coisa, esses filhos, se são filhos deste homem, eles sim, eles são herdeiros, filhos independente de como eles, se eles estão, se eles existem, fora ou no casamento, são filhos. São filhos. Então, eles têm direito como herdeiros. Vamos lá. Eu e meu irmão somos herdeiros de um imóvel dos meus pais. Meu pai faleceu em 79 e minha mãe no ano passado. Eu sou solteira, sem filhos. Meu irmão se casou em 98 em comunhão parcial de bens, não tem filhos. Dúvida. Em caso de falecimento do meu irmão, no caso, né, do irmão dela, ele é meu herdeiro? Se ele falecer primeiro, quem é seu herdeiro? Bom, vamos então entender o seguinte. São 2 irmãos, são 2 irmãos. Herdaram tudo lá do pai e da mãe. Exato. Mas o irmão é casado. O irmão é casado e ela é solteira. Se ela vem a falecer, se ele recebe, essa é a questão, ou vice-versa? Vice-versa, Então vamos caso a caso. Morre ela. Muito bem. Morre ela. Se você não tem herdeiros necessários, filhos, e seus pais são falecidos, imediatamente, se você for casada ou Não, ela é solteira. Solteira. Mas vamos supor que até o falecimento do seu irmão, você pode se casar. Se você se casar, o seu herdeiro é seu marido, tá? Se você não se casar ou não tiver união estável, na linha sucessória, quem vem em seguida, portanto, seria seu irmão. Então, no caso de o irmão dela falecer... Agora, aí é diferente. A herdeira é a cunhada. Porque no caso do seu irmão falecer, na realidade, herdeiros são os filhos dela. Primeiro são os descendentes, não é nem a mulher, hein? Não é nem o cônjuge. Então vamos lembrar. Primeira coisa, herdeiros necessários. Filhos, os pais já estão falecidos, filhos. Se os filhos, suponhamos o caso do seu irmão, tem os filhos, não tem o que falar. Se não houvesse os filhos e ele é casado, quem será? Será a esposa. Diferentemente, se ele não for casado, se ele estiver numa união estável, aí é um outro problema, porque numa união estável, os outros herdeiros, que não são os necessários, que estão na vocação hereditária, que são os colaterais, portanto, irmãos, no caso você, vão dividir, muito provavelmente, ou vão até ter a herança no lugar Mas no caso, Ivone, no caso do irmão dela falecer, não tem filhos. Ele é casado? Bom, se for vai casado, à parte. Muitas vezes eu recebo essas informações, Olga, que a pessoa é casada, mas formalmente ela não é casada. Mas então assim, Ivone, faleceu o irmão da nossa amiga aqui. Quem terá direito são só os filhos. Ele não tem filho? Então é a esposa. Fica com tudo? Fica com tudo. Ok. Faz 4 anos que meu sogro faleceu e até agora os herdeiros, 6 filhos, não fizeram o inventário. 3 filhos querem fazer o inventário, 3 não querem. O que nós podemos fazer? É a Silvana. Vocês têm que abrir o inventário. O que acontece? Quando você tem a possibilidade de que todos estão de acordo, é muito mais fácil. Você vai a um cartório de notas e você pode fazer sempre através de um advogado, você pode fazer a sucessão, a divisão dos bens através do cartório. Ótimo.
Quando não há essa possibilidade, de qualquer forma, mesmo que alguns não queiram, isso vai fazer com que algum de vocês terá que ser o inventariante. O que acontece? Esses bens do seu pai, um terreno, uma casa, um imóvel alugado, ele está se deteriorando e alguém tem que tomar conta. Portanto, abre-se o inventário. Um desses 3 que são favoráveis. Normalmente, quem será o inventariante, normalmente é o filho mais velho, ou a filha mais velha, ou o cônjuge, em primeiro lugar, o cônjuge. Mas se no caso aqui dos 3 que não querem, o mais velho está entre os 3 que não querem. Aí fica difícil. Fica difícil? Fica difícil, mas de toda forma, há possibilidade de pedir judicialmente que algum deles seja. Então alguém toma a iniciativa aí, Silvana, para começar a resolver isso. Vamos lá. É a Silvia. Aos 18 anos, solteira, comprei uma casa do BNH. Moramos pai, mãe e 5 irmãos. Saímos de lá somente para o casamento. Hoje mora minha mãe, que é viúva. Depois da compra, todos nos reunimos, pagamos as prestações, inclusive algumas reformas. A pergunta é, tenho que dividir esta casa com meus irmãos? Hoje todos têm casa própria e eu ainda não, diz ela. Nossa casa, nesse caso, cabe receber seguro? Devido à construção ter sido fraca, diz ela, esse seguro em meu nome, preciso dividir com meus irmãos? Os pais só reclamam. O pai morreu. O pai e a mãe continua lá. Tá. Se a mãe continuar lá, muito provavelmente o imóvel deve estar em nome, talvez, dele ou dos dois, ou de ambos, tá? Mas isso não tem o que fazer. Mesmo que os outros já tenham casa, já tenham moradia, você tem que entrar numa sucessão de qualquer forma. Os filhos são herdeiros. Então, nessa sucessão, muito provavelmente, a sua mãe terá metade e os filhos terão a outra metade, que eles vão ter que se conversar, vão ter que dialogar, no sentido de tentar verificar se essa casa vai ficar com alguém, etc. Paga-se uma parte, tem que se fazer uma negociação. Mas herdeiros são herdeiros e a sua mãe provavelmente é herdeira ou meio. Ok. A Paula diz o seguinte, eu moro com uma pessoa há 20 anos, fiquei sabendo que se caso ele venha a falecer, vou ter problemas para receber a pensão, é verdade? Eu tenho filhos com ele. Tá. A pensão, você está numa união... Ela mora, ela não é casada no papel. É casada, então muito provavelmente você está numa união estável. Para que você possa receber aposentadorias, você deve pedir o reconhecimento da união estável. Vamos supor, eu acho até, e pode ter muitos ouvintes nossos, eles podem estar numa união estável e ter um contrato, fizeram um contrato, foram a cartório, com um advogado, formalizaram um contrato onde eles estipulam exatamente o que eles desejam. Se isso for feito, ótimo, facilita o ingresso no judiciário. Porém, de qualquer forma, há necessidade de pedir o reconhecimento da união estável, até para que você possa ter direitos como herdeira, ou numa divisão, ou numa separação, de qualquer forma. Lembrando, os filhos são sempre herdeiros. Olha uma outra questão aqui, da Elisete. Minha irmã se casou, teve uma filha, se separou e voltou para a casa da minha mãe. Isso já faz 28 anos. Ela pode, no momento de divisão de herança, alegar que toma conta dos meus pais? Ela continua morando na casa dos meus pais até agora. E eles já são bem velhinhos. A alegação de que alguém mora junto, de que alguém cuida dessa pessoa, não vai fazer com que numa sucessão, tá? Quando for feita a sucessão dessa pessoa, para se atribuir a divisão de bens na partilha de bens, essa pessoa não terá mais direito do que outros. Infelizmente, para muita gente que se vê nessa situação, muitas vezes tomando conta, fazendo... Veja, é diferente de você fazer despesas. Se você faz despesas por conta própria e se vê onerado porque você cuidou daquela pessoa, mas você tem a comprovação que você fez despesas, que você tirou do seu bolso, você pode, na sucessão, cobrar esses valores que foram gastos por você. Isso é uma coisa, mas você não terá como sucessora mais direito do que outros. Nós continuamos aqui com a doutora Ivone Zegger respondendo às suas dúvidas. Vamos responder o Jair aqui. O Jair diz que tem 45 anos de idade, é homossexual e tem um relacionamento com uma outra pessoa desde os 17 anos de idade. Portanto,
Há 28 anos ele se relaciona com essa pessoa sem morar na mesma casa. Eu gostaria de saber, diz ele, se com tanto tempo podemos ter nossa união reconhecida pelas leis, direitos, etc. Gostaria, se possível, doutora, me desse essa opinião para que nós dois, o que nós devemos fazer. Tá. Jair, veja bem, claro, você pode sim ter a sua união estável reconhecida. Lembre-se que agora o Supremo Tribunal Federal, ele possibilitou que casais do mesmo sexo pudessem ter as mesmas vantagens, os mesmos direitos de casais heterossexuais. Agora, lembre uma coisa, você de qualquer forma vai precisar fazer provas. O que é uma união estável? União estável é a convivência pública, contínua e duradoura. Mas com 28 anos ele deve ter provas, né? Eu tenho certeza que sim. Mas aí a gente aproveita e comenta com outros nossos ouvintes aqui. A Cláudia diz o seguinte, que o pai tem um terreno de 400 metros quadrados. Somos 8 filhos. Ele tem 80 anos e quer doar 100 metros para cada... 100 metros para um só filho. Ele pode fazer isso? Um terreno? Tem 400 metros. Então, se ele doa 100 para um, os outros 7 filhos terão que dividir 300 metros. Está correto? Veja, o que acontece? Ele estaria fazendo um adiantamento de legítima. Se for somente esse terreno que ele terá no falecimento dele, vocês vão ter que fazer um rearranjo de matemática para poder fazer uma outra divisão, ou aquele que ficou com 100 metros irá recompensar de alguma forma, monetariamente, pecuniariamente, o valor do terreno que ele ficou a mais do que os outros. Então, isso tudo vai depender. Eu só lembro uma coisa, adiantamento de legítima é possível, só que na adiantamento de herança, você quer dizer, de herança, né? É verdade. O adiantamento de legítima... É legítima porque é herança dos isso. herdeiros. Isso é possível se fazer em vida? É. Só que na hora da sucessão, na hora que se abre o inventário, aí não tem o que fazer. Esse bem que foi doado como adiantamento da herança, ele voltará para o processo e vai se verificar qual é a divisão que foi feita para os outros. Se os outros não receberam nada. Um pai pode deixar, então, para a gente fechar essa questão da amiga aqui. Sim. Ele pode deixar mais para um filho do que para outro? Não, não que ele pode deixar e isso vai ficar muito bem, obrigada. Não. Ele pode vai ser contestado. Ele pode fazer o adiantamento de legítima? Pode. Em vida? Pode, adiantamento da herança, não há problema. O problema é que na sucessão, quando ele falecer e for se fazer a divisão, se for só esse bem de 400 metros, não vai ter jeito. Evidentemente, isso então volta... não tem como deixar mais para um filho do que para o outro? Não. Quando morreu, volta tudo para a mesma panela voltar. E divide em partes iguais? Exatamente. Ok. A Raquel diz o seguinte, eu tenho problemas conjugais com meu esposo, nós temos 2 casas, eu pedi a separação, mas ele não quer sair da casa para ir morar com outra pessoa, para entender isso aqui. Eu queria fazer um acordo, como é que eu faço isso? Eu tenho problemas de saúde, eu tomo remédios contínuos, tenho uma filha menor de idade e teria como eu conseguir uma liminar ou algo do tipo? Por quê? Você está sendo mandado embora de casa? Você quer fazer com que ele saia de casa? Ela quer que ele saia. Então, veja, para que ele saia do convívio conjugal, se você está casado, ou mesmo que você esteja numa união estável, não há problema. Você pode pedir, sim, uma separação de corpos. Essa é uma medida que se tem judicialmente para que você possa, argumentando que há uma grave impossibilidade de convivência. Aí você pode pedir essa separação de corpos e o juiz, se entender que você tem seus motivos graves, ele poderá manifestar o afastamento dele da moradia de vocês. Fora isso, não há uma outra possibilidade a não ser o diálogo. Ok. Thalia diz o seguinte, doutora Ivone, um homem é casado no civil com uma mulher. Ela morreu recentemente. Quem tem direito da herança? Só o marido ou a família também? Então, volta aquilo que eu já comentei, Thalia. Se ele estava casado com ela, se tem filhos no falecimento, quem são os herdeiros necessários? Número 1, primeiro, os descendentes, que são os filhos. Em seguida, não há filhos. Quem são os descendentes? Quem são os próximos, perdão? São os ascendentes, portanto, os pais vivos ou, às vezes, até avós que estão vivos.
não há nenhum desses dois ou descendentes ou ascendentes. Imediatamente é o cônjuge quem poderá ter, claro, só lembrando que dependendo do regime de bens, se ele não tem filhos, os pais são vivos, dependendo do regime de bens, independente do regime de bens, o cônjuge terá direito sim a uma parte da herança. Se não forem vivos, você terá direito. Ok. Tem mais um minutinho ou acabou? Ah, só um minutinho? Vamos tentar responder o Carlos aqui, que está desesperado. Ele diz que o pai comprou um terreno com um contrato de gaveta há 65 anos, lá atrás, certo? Sempre pagou todos os impostos, todas as despesas relativas a, enfim. Como é que é? Algum em seu nome, ou algumas em seu nome e outras no nome do vendedor. Construiu uma casa e sempre morou lá. Eu só tenho uma irmã e por ocasião do falecimento do seu marido, ela foi morar lá também. Agora, com o falecimento do meu pai, o pai faleceu em 2009, ela entrou com um pedido de uso capião e esse terreno não tem escritura. E não foi feito inventário. Eu gostaria de saber como eu fico na partilha disso. E que caminho é esse, doutora? A mamãe também é falecida, diz ele. Eu sou casado, tenho 57 anos, não tenho filhos, estou em dificuldades financeiras e estou com necessidade de resolver esta situação. A sua irmã, Carlos, que entrou nesse imóvel, está morando lá, ela entrou com pedido de uso capião. Por quê? Não há um contrato registrado em cartório, provavelmente não deve ter também escritura, como você diz, um contrato de gaveta. Se ela conseguir, através do uso capião, que é um processo que você faz quando você não tem nenhum instrumento na sua mão, que diga que você é dono daquela terra, você pode tentar e talvez conseguir, se você fizer com que as pessoas que moram próximas, ao lado, elas atestem que realmente você morava lá. Se ela não conseguir isso, na realidade, quem deveria entrar com pedido de uso capião teria sido seu pai, mas você como herdeiro e sua irmã como herdeira, na realidade, ambos deveriam provar que o imóvel era do seu pai através de um compromisso de compra e venda, esse contrato de gaveta, e demonstrar que ele, durante todos esses anos, morou naquele lugar e, portanto, ele teria direito a esse uso capião e, portanto, vocês, como herdeiros, teriam direitos um e o outro. No caso, é um advogado, pegar um advogado. É um advogado. Não tem saída. E esse uso capião é uma saída. Muito bem. Tá? Doutora Ivone, a senhora precisa voltar quinta-feira. A gente só conseguiu responder 21 pessoas. Tem mais 40 que 50. Como as pessoas têm problemas nessa área, né? Tem. Incrível. E às vezes é muito difícil até aqui. Nós fazemos um esforço. A gente tem que resumir, porque é muita gente para a gente responder, sem dúvida. Até não para de chegar e-mail. A gente pede desculpas porque não há condições de responder, infelizmente, a todos, mas eu vou estar aqui sempre. Não, quinta-feira, vamos ver se você volta para responder. E eu sempre faço aqui um registro dos livros da doutora Ivone, Família, Perguntas e Respostas, Herança, Perguntas e Respostas. Muito bons. Qual é o seu site, doutora? www.ivonezegler.com.br. Esses livros que vão ajudar muito vocês, muito, porque são perguntas e respostas fáceis de entendimento e que eu tenho certeza em qualquer livraria vocês podem encontrá-lo, tá? Ok, querida, valeu. Tchau, Olga. Foi ótimo. Até lá. É tão bom quando a gente consegue ajudar você a encontrar uma luzinha aí para resolver o seu problema, né?